Amados irmãos, eu vou dizer para os irmãos o seguinte: como sempre, estou na dependência do Espírito Santo. Eu tive apenas 10 minutos para poder dar uma lida rápida nesse texto aqui. E nos 10 minutos que eu li, Deus me revelou algumas coisas nesse texto que nós vamos ler. A leitura ela vai acontecer a partir do verso 12. A partir do verso 12 até o 17. Obviamente não desprezando o tema que ora está sendo proposto a nós nessa noite. Nós vamos entrar no tema, não é? Mas antes de entrar no tema, nós precisamos passar primeiramente por aqui. Vamos lá. Podemos proceder na leitura? E entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas no templo. E disse-lhes: está escrito, a minha casa, ou meu templo, será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Verso 14, e foram ter com ele ao templo, ou no templo, cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Amém. Tome assento, por favor. Vamos mergulhar? Os irmãos estão preparados para dar um mergulho? Eu gostaria de saber quantos dos irmãos e das irmãs se comprometem comigo, de enquanto eu estiver pregando, você vai estar orando aí. Quem se compromete? Então vamos lá. O passo da fé é a resposta de Deus. Eu vou procurar ser muito sucinto, não é? Bem objetivo naquilo que nós vamos falar aqui nesse momento. Mas eu vou dizer para os irmãos, como já disse em uma outra ocasião, a fé não é um produto humano. A fé é um presente dado por Deus. Fé não se compra. Fé não se adquire à força, por violência, batendo em ninguém. Fé é um dom de Deus. E para fundamentar essa afirmativa que eu estou declinando aos irmãos, eu quero trazer comigo aqui o texto de Paulo escrito à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Já citei várias vezes isso aqui, que diz assim: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, ter fé
Mais uma vez eu digo para esta querida e grande igreja do Senhor Jesus que não é, irmãos, por esforço humano. Não adianta, não é correndo que se vai adquirir fé. Não é brigando que se vai adquirir fé, não. Fé é uma decisão de Deus em conceder como um dom, como um presente. A fé, ela é anunciada, ela é proclamada, ela é oferecida, mas concedida somente àqueles a quem Deus quer conceder. Para ilustrar e exemplificar essa minha fala, eu vou dizer para os irmãos o seguinte: muitas pessoas entram dentro da igreja, mas saem daqui da igreja sem entender nada do que acontece aqui. Muitas pessoas escutam a palavra do Evangelho, mas simplesmente continuam cegas, sem enxergar nada do que acontece na igreja, pela igreja, sobre a igreja e através da igreja. Então, não é para quem quer. Já aconteceu em alguns expedientes da vida, algumas pessoas até oferecer dinheiro para poder ter a fé. E as coisas de Deus não se compram com ouro e nem prata, até porque Deus não precisa do ouro e da prata do ser humano, porque o ouro e a prata que o ser humano tem é de Deus. Não adianta ninguém querer pagar as coisas de Deus com dinheiro que não é dele. A Bíblia diz que tudo é dele, tudo é para ele, e ele está sobre todas as coisas. Então o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 está dizendo que a fé é um dom. E eu disse já em uma outra ocasião que dom aqui significa presente. Então Deus decidiu presentear alguém com a fé. Então, é muita pequenez e muita fraqueza da parte daqueles que dizem, que chegam ao ponto de dizer assim: eu estou fraco na fé. Não existe ninguém fraco na fé. Não existe fé fraca. Não existe fé fraca. Ah, pastor, mas a minha fé é tão pequena. Antigamente eu tinha uma fé muito grande, mas agora minha fé ficou muito pequena. Só que Jesus está dizendo que se a sua fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda, tá bom. Ah, mas eu queria ter a fé de Pedro. Você tem a fé de Pedro. Eu queria ter a fé de Paulo. Você tem a fé de Paulo. Eu queria ter a fé de Estevão. Você tem a fé de Estevão. Porque a mesma fé que Deus deu a eles, Deus deu a nós também. Só tem um problema. A diferença entre nós e eles e outros tantos é no saber utilizar essa fé. É saber como nós vamos usá-la. Porque nesse texto aí, Jesus passando, ele teve fome, e ele viu uma figueira, e se aproximando da figueira, ele só viu folhas na figueira. Quando ele viu só folhas na figueira, e a figueira não teve como alimentá-lo, por ocasião da sua fome, então ele disse: então já que você não produz nada, então nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira se secou. Aí os meninos estavam do lado dele, Pedro, a turminha lá estava do lado dele, ficaram admirados. Nossa, que coisa, que autoridade. Ele só pronunciou uma palavra e imediatamente a figueira se secou.
Aí Jesus, observando a admiração deles, Jesus disse o seguinte: olha, se vocês tiverem fé, vocês não dirão somente a figueira, mas vocês dirão a este monte: ergue-te, sai daqui e vai para ali. E assim sucederá. Então, a questão não é o tamanho da fé. Porque a fé, como dom de Deus e proveniente de Deus, ela é exatamente do tamanho de Deus. Você sabia que o seu Deus tem dois tamanhos? O seu Deus é pequeno e o seu Deus é grande. É até meio que contraditório isso aí, mas o nosso Deus, Ele sabe muito bem se fazer pequeno e Ele sabe muito bem ser grande. Ele sabe muito bem como se diminuir sem perder a grandeza. E Ele sabe muito bem ser grande sem perder a pequenez. Quando eu estou falando de pequenez aqui, eu não estou falando em um sentido de diminuição de Deus. Eu estou falando de uma pequenez dentro do campo da humildade. Dentro do campo da humildade. E a Bíblia diz que Jesus foi tão humilde. E nessa humildade, Jesus se diminuiu, mas se diminuiu, que Jesus chegou ao ponto de ficar tão pequeno do seu tamanho, do nosso tamanho, quando Ele assumiu a forma humana. E por que eu digo que ficou tão pequeno? Porque Isaías, o profeta Isaías vai dizer que todas as nações da terra são como uma gota d'água no fundo de um balde diante da face do Senhor. Imagina quase 8 bilhões de pessoas como uma gota d'água no fundo do balde diante da face de Deus. E aí onde fica a gente nessa história? E Jesus vai e se torna exatamente o tamanho de nós. Ao ponto de no capítulo 2, versículo de número 5 de Filipenses, Paulo dizer o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve nele, que vocês também se façam pequeno como ele se fez. Que vocês aprendam a se fazer pequeno como ele também se fez pequeno. Que vocês aprendam a se colocar na condição como ele também se colocou nessa condição. Porque o problema de alguns discípulos não estava na fé que Deus deu a eles, mas o problema estava exatamente na maneira como eles estavam usando a fé que Deus deu a eles. E para usar as coisas de Deus precisa se diminuir. Para usar as coisas de Deus precisa ser pequeno. Porque Deus não usa grande. As coisas de Deus não cabem para os grandes. Porque os grandes se sentem grandes. São soberbos, são arrogantes, são presunçosos. Mas aos pequenos e aos humildes Deus concede graça. Aos pequenos e aos humildes Deus faz uma parceria muito forte. Com os pequenos e os humildes Deus faz questão de realizar e escrever a história enquanto eles estão chorando. Enquanto eles estão suplicando, Deus vai escrevendo a história, mas dos pequenos. E Deus jamais vai colocar em uma posição elevada os grandes. Para os grandes, o pó da terra. Para os pequenos, o céu. Para os grandes, a frustração. Mas para os pequenos, a exaltação e a honra de Deus lá no céu. Para os grandes, irmãos, a perdição eterna. Mas para os pequenos, a árvore da vida. Ruas de ouro e cristal para os pequenos. Porque o céu de Deus é tão grande, que só cabe gente pequena lá dentro. Então,
Ah, meu Deus, já vai dar 8h20, que coisa terrível. Me deu vontade de parar de pregar agora. Alguém aqui já está entendendo alguma coisa? Ou ainda o mistério está meio que... Mas vamos desenrolar o rolo. Então, você está prestes a dar um passo muito grande na sua vida. Um passo histórico. Você dará o passo da fé. E pode ter certeza, você não vai dar ele sozinho. Porque nós precisamos entender de uma vez por todas que no reino de Deus ninguém faz nada por sua própria capacidade, sempre na dependência daquele que chamou, daquele que escolheu, daquele que selecionou, daquele que permanece no controle, no comando, que está no trono, que está acima dos anjos, dos querubins, dos arcanjos, dos serafins, está acima de Satanás, acima dos demônios, está acima do governador do estado de São Paulo, do prefeito, está acima do médico, do advogado, está acima do juiz, está acima do delegado, está acima do policial, está acima dos macumbeiros, está acima dos feiticeiros, está acima de qualquer entidade nesta terra, qualquer potestade, qualquer posição, qualquer príncipe desta terra. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus dos anjos, o Deus da natureza, o Deus dos mares, o Deus dos peixes. Ele é o Senhor que comanda e manda e desmanda, faz e desfaz, ordena, irmãos amados, e faz o que quer. Ele não pede conselho para ninguém, porque Ele é soberano, Ele é criador, Ele tem a palavra, a resposta é dEle. Então não se engane, porque você vai dar um passo de fé, mas nesse passo de fé que você vai dar, você não vai sozinho, porque esta fé que Deus te deu, Ele é fiel para te ajudar a colocar ela em prática. Observa que eu disse aqui, se eu não me engano, na terça-feira, não sei se foi na terça ou na quinta, que eu acho que foi na terça, se eu pudesse, se eu tivesse o dom de cura, eu ia curar todo mundo aqui agora. Mas eu não tenho o dom de cura. Porém, Deus me usa no dom de cura quando quer. Paulo orou por muita gente foi curada, mas ele mesmo nunca foi curado. Morreu sem receber a cura. Então não depende de mim. Depende de Deus. Se Deus te deu a fé, Ele também é poderoso para te capacitar na fé, a fim de você ter sabedoria de Deus para usar a fé que Ele te deu. E Ele está dizendo que você dará um passo na fé, mas Ele vai com você. Eu estou profetizando. Já pensou? Você, às vezes, está numa situação onde você precisa de um socorro imediato de Deus. Você precisa de um socorro de Deus para ontem. Mas o socorro não veio ontem, não veio hoje, e a gente fica na expectativa se vai vir amanhã. Tem gente aqui orando a Deus, pedindo para Deus curar, e Deus não curou ainda. Tem gente aqui pedindo para Deus salvar, e Deus não salvou ainda. Tem gente aqui pedindo para Deus tanta coisa e Deus ainda não fez. E se Deus não fez, isso não significa que você não tem fé. E se Deus não fez, isso não significa que a sua fé, ela é uma fé frágil, uma fé fraca. Não, porque a fé que você tem não foi produto do homem, não é produto seu. É uma fé que Deus te deu. E você geme e chora, mas está aí.
Você paga o preço, chora, geme, passa por situações terríveis na vida, tenebrosas, passa por humilhações, paga um altíssimo preço, mas está aí. E quando você pensa que não vai aguentar mais, daqui a pouco está aí você novamente. Aí você chega no seu limite. Você diz para você mesmo, para mim, eu não aguento mais. Se depender de mim, Jesus. Aí você até fala para Jesus, Senhor, eu não aguento. Para mim não dá. Eu vou largar. Eu vou desistir. Quando você está quase desistindo, de repente, de uma forma misteriosa que nem você mesmo entende, essa fé sua que você achava ser tão fraca, de repente ela começa a se levantar dentro de você. É como se tivesse renascendo das cinzas. Parece que eu perdi em algum momento a minha fé, mas de repente ela começa a vibrar novamente dentro do seu coração, novamente o fogo, a chama da fé divina começa a se acender dentro da tua alma, e de repente você que estava parecendo um zumbi, tão fraco na fé, de repente começa a se sentir um gigante novamente, e agora você começa a enxergar o horizonte novamente. Amados irmãos, você só não desistiu ainda porque você não anda conforme a tua força. Jesus está dizendo para o Pai, Pai, de todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Eu não perdi nenhum. Se você é de Jesus, pode ficar tranquilo que Jesus garante a tua vida. Se você é de Jesus, descansa a tua alma, porque ninguém consegue te pegar nem para a esquerda, e outra, se armarem cilada contra a tua vida, se armarem uma emboscada contra a sua vida, e ficarem lá na espreita, aguardando você passar, não se preocupe, porque eles estão lá escondidos, pensando que ninguém está vendo, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo exatamente tudo. Às vezes eu estou orando e eu me deparo na oração falando com Jesus e ao mesmo tempo, eu não sei se isso acontece com algumas pessoas aqui, eu estou orando, falando com Jesus e ao mesmo tempo pensando. Eu estou falando com Jesus, sentindo o olhar de Jesus, mas aí eu fico ao mesmo tempo pensando, como que Jesus está sentado no trono dele e observando os movimentos na terra. Eu indo para o trabalho de carro, e Jesus já está vendo que está vindo um motoqueiro atrapalhado ali na frente, que vai me cortar na contramão. Jesus já está vendo. Que Deus tenha misericórdia dos motoqueiros. Você está indo para a escola, está indo para algum lugar, Jesus está vendo tudo o que está acontecendo. Olha, eu olhei para o Senhor aqui, na hora o Espírito de Deus bradou dentro de mim e disse comigo assim, diga para ele que quem guarda ele naquele ônibus sou eu. Amém, foi só isso que eu ouvi. Então veja, vai lá saber, irmão Claudemir, vai lá saber o que poderia ter acontecido, vai lá saber o que prepararam contra a nossa vida por aí, e a gente nem sabe, mas Jesus estava por ali. Na verdade, Jesus está sempre por ali, porque eu acredito firmemente na palavra dele que está em Isaías 41, capítulo 41, versículo de número 10. Não temas, nem te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço e te sustento com a minha mão direita. Ele sustenta.
O mesmo que deu a fé, o mesmo que colocou fé dentro de nós, é o mesmo que sustenta a gente nessa fé. É o mesmo que sustenta a gente nessa fé. Eu sou um dos tais aqui, que por várias vezes na minha vida tão frágil, na minha vida tão pequena, na minha vida tão limitada e tão breve, lá dentro do meu interior, eu decidi, eu vou parar, não aguento mais. Eu não suporto mais, Senhor. Eu lembro de um dia que eu tomei a decisão e eu falei, Jesus, eu não vou mais para a igreja. Estava no meio da rua. Eu disse para Jesus, eu não vou mais para a igreja, Senhor. Eu não vou para o culto mais. Senhor, eu não vou orar mais, porque para mim não dá mais. Vou voltar atrás. Quando eu falei isso, Satanás se aproveitou e começou a falar na minha mente. Volta mesmo, lembra quando você ia para o salão? Como você dançava bem e todo mundo te aplaudia? Lembra quando você ia para os bailes e tomava 3 garrafas de cerveja em uma noite só, Skol, e como você permanecia ainda firme, e como você se deliciava naquilo? Volta mesmo, porque isso aí não está te servindo de nada. E eu fui para casa com aquilo na mente, pensando, maquinando no meu coração, e ali naquele momento de fraqueza, quando eu entro dentro da minha casa, o Espírito Santo brada e diz assim, dobra o joelho e vai orar. E eu disse para o Espírito Santo, Senhor, mas como eu vou orar se eu não tenho força? Eu não consigo mais orar. O Espírito Santo dobra o joelho e fica em silêncio na minha presença. Eu lembro-me que eu entrei no quarto da minha mãe, dobrei o joelho, claro, no chão, e eu fiz bem assim na cama. Alguém aqui já fez isso ou só eu que sou normal aqui? Tá aí. Eu falei bem assim, Jesus, estou aqui. Aí fiquei ali 30 minutos, olha irmãos, é um negócio tremendo. Até na oração o Espírito Santo conduz tudo. 30 minutos. Aí eu abri o olho, olhei no relógio assim, 30 minutos cravado. Falei, eu não vou ficar aqui, eu vou levantar. Aí o Espírito Santo mais uma vez, não saia daí, fica aí. Voltei novamente para a posição. 5 minutinhos. Começou a arder um negócio aqui dentro assim. E eu me lembro exatamente de várias palavras que eu citei naquele momento. Era tarde. Era de tardezinha. E eu disse a primeira palavra, eu disse assim, Jesus, estou aqui. Jesus, estou me sentindo tão fraco. Jesus, eu sei que o Senhor está me olhando. Para quem não tinha palavra, Senhor, tem misericórdia deste pobre, miserável pecador que eu sou. Aí o Espírito Santo falou mais uma vez, fale, abra a tua boca, porque eu vou encher a tua boca de palavras, porque você não ora segundo a tua capacidade, mas eu te ajudo na oração, então abre a tua boca. Eu fui falando. E o Espírito Santo foi dando palavras. Eu fui falando com Jesus. Daqui a pouco, amados irmãos, irmão Rogério, eu senti que eu não estava mais dentro daquele quarto. Eu subi naquele momento. Eu senti um fogo me pegar, e eu senti que eu subi naquele momento. De repente eu me sinto em um lugar, é um negócio espiritual. Quem é que está entendendo esse negócio aqui?
É um negócio espiritual, isso aqui é coisa de Deus, é ação de Deus, é cuidado de Deus, irmãos amados. Eu só me lembro, pastor José, que eu me vi como que em uma sala toda dourada. Eu me vi dentro de uma sala onde tudo era dourado. Só que eu permanecia de joelho nesse lugar. E eu me lembro quando alguém chegava por trás de mim, tocava no meu ombro e dizia assim: não temas, eu estou aqui. Eu nunca te deixei e nunca te deixarei. Não temas, eu estou aqui. Eu nunca te deixei e nunca te deixarei. Eu estou falando a voz do Senhor Jesus aqui nessa noite. Alguém está precisando dessa voz? Olha como eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu vou falar mais uma vez. Não temas. Eu não sei se pela fé os irmãos conseguem Jesus sim tocar no seu ombro. Cadê a sua fé agora aqui? Cadê a sua fé? Pela fé em nome de Jesus Cristo, pela fé em nome de Jesus, eu ministro pelo Espírito de Deus aqui nessa noite. A palavra de Deus está vindo ao nosso coração, revelada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus te ajuda nesse momento a colocar a tua fé em prática, e Ele está dizendo: não temas, eu estou aqui. Eu nunca te deixei e nunca te deixarei. Então a fé que você tem, foi Deus quem te deu. Aquele que te chamou, Ele é fiel para te fazer chegar ao fim da tua caminhada. O diabo está olhando para nós, e o diabo vê a gente naquele momento tristonho, naquele momento em que a gente está triste, o inimigo está ali observando, e ele fala: é agora que eu vou conseguir. E nesses momentos o diabo começa a investir, começa a atacar as suas setas, começa a tirar os seus dardos inflamados. Só que aí Jesus Cristo vem. Lembra-se daquela passagem que Jesus se comparou com uma galinha e comparou o Israel como os pintinhos? Jesus vem como uma galinha. E traz você bem debaixo do braço dele. Todo aquele que se levantar contra a tua vida, terá que ver o tamanho do Deus que existe em você. Todo aquele que estender a mão para poder atacar pedra em você, terá que ver o tamanho do Deus que existe na sua vida. Porque só Deus sabe como é que se encontra o estado da tua alma. Eu estou sentindo o Espírito de Deus conversando com a nossa alma. Quantas vezes a gente se mostra tão forte, não é? A gente está sorrindo para todo mundo, mas só Jesus conhece, só Jesus sabe exatamente o que é que está acontecendo nas profundezas da nossa alma, a nossa carência, a nossa fragilidade espiritual naquele momento. E é exatamente nesse momento que parece que o mundo vai se acabar, e parece que ninguém está nem aí para nós. A gente começa a idealizar como se ninguém estivesse olhando para nós, esqueceram-se de nós.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também nós temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Paulo está dizendo que nós temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nós estamos tão firmes nessa graça, pela fé, que nós estamos nos gloriando na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É como se Paulo está dizendo assim: eu estou dando culto de ação de graça na tribulação que eu estou passando. Eu estou agradecendo a Deus, eu estou glorificando a Deus na tribulação que eu estou passando. Então, nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Aí ele vai escrever lá em Romanos ainda capítulo 12, versículo de número 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 23 e 37 e 38, ele vai escrever dizendo: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos fez a promessa. Versículo 37, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Verso 38, mas o meu justo vai viver da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ninguém aqui vai voltar atrás. Deu vontade, mas não vai voltar atrás. Ninguém aqui vai cair por terra. Pareceu que ia cair, mas não vai cair, porque o Senhor está te segurando. Eu sei que Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Agora observe uma coisa. Eu fiz uma leitura aqui que está dizendo bem assim, que Jesus entrou no templo. Quando Jesus entra no templo, tudo muda. E a primeira coisa que Jesus fez quando entrou no templo foi purificar o templo, tirar algumas coisas que estavam no templo que não agradavam a ele. Jesus entrou no templo. Quando Jesus entra no templo, Jesus está observando algumas coisas no templo que não agrada a ele, ele começa a tirar. Vai tirando. Jesus vai tirando. Tinha gente lá no meio do templo, tinha coisas dentro do templo que não agradava a ele, os vendedores, os compradores no templo. Jesus falou assim: aqui não, esse templo é meu. Esse templo me pertence. Então eu estou entrando dentro do templo agora, e agora aqui isso não vai ficar mais, eu vou tirar. Porque este templo aqui é minha casa. E esta minha casa é chamada casa de oração. É nesse lugar que eu me encontro. É nesse lugar onde eu converso, onde eu me relaciono com o dono da casa. Aí a Bíblia diz aqui que quando Jesus limpou o templo ficou diferente. Os irmãos estão entendendo ou não? Veja, Jesus entrou no templo, Jesus percebeu alguma coisa que estava de errado com o templo. Então Jesus limpou o templo, purificou o templo. Depois Jesus disse: esse templo aqui é chamado a casa de oração. Aqui não, aqui só tem conversa com Deus. Depois Jesus
Quando Jesus entrou no templo e purificou o templo e ficou dentro do templo, aí perceberam que Jesus estava dentro do templo. Quando perceberam que Jesus estava dentro do templo, foram atrás do templo, foram ao templo. E quando chegaram no templo, aí viram que Jesus estava dentro do templo, e pelo fato de Jesus estar dentro do templo, aconteceu milagres lá, porque Jesus estava dentro do templo. Só acontece milagre no templo, dentro do templo, quando Jesus está dentro dele. E Jesus, quando entra no templo, Jesus não consegue entrar sem antes fazer uma reforma no templo. E para fazer essa reforma, Jesus precisa tomar algumas atitudes. Jesus começa a expulsar algumas coisas que estão atrapalhando o templo. Jesus começa a tirar do templo algumas coisas que estão atrapalhando o templo de ser exatamente o templo que Deus quer que seja. Então eu estou dizendo nessa noite que nós precisamos entender o tratamento de Jesus no templo. Porque o negócio de Jesus é com o templo. O negócio de Jesus é entrar no templo. O negócio de Jesus é fazer coisas acontecer dentro do templo. O negócio de Jesus é operar maravilhas no templo. O negócio de Jesus é se assentar no templo, no meio do templo. Jesus quer tomar o centro do templo. Agora olha para a primeira carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Vai lá. Que mensagem silenciosa, irmãos. Você mesmo, olha aí para os Salmos, capítulo, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Dá uma olhada aí. Eu não vou nem ler aqui, você mesmo está olhando, está lá. Esse texto está dizendo que você é o quê? Esse texto aqui está dizendo que você é o quê? O capítulo 21 de Mateus fala da entrada triunfal de Jesus. Essa entrada triunfal de Jesus necessita que ele passe pelo templo. Necessita que ele entre no templo. Necessita que ele purifique o templo. Necessita que ele prepare o templo. Porque vai acontecer milagre no templo. Deixa Jesus preparar o templo. Deixa Jesus fazer o que ele quer com o templo, porque o templo é dele. Ele entra e faz como ele quer. O templo é dele. Estão tentando manchar o templo de Deus. Estão tentando acabar com o templo de Deus. Mas Jesus vai entrar triunfalmente no templo. Eu quero profetizar. O Ricardo é templo de Deus. Deixa Jesus tratar o templo como ele quer. Jesus, irmão, Jesus tem os seus métodos de limpar o templo. Ele limpa do jeito que ele quiser. O problema é que às vezes você não consegue entender a forma como Jesus está te tratando. Mas eu quero encerrar essa mensagem, porque o Espírito de Deus falou comigo lá em casa, aqui dentro desse texto, que Jesus está fazendo uma obra, Jesus está trabalhando no templo, Jesus está tirando o que não agrada a Ele do templo, Jesus está preparando o templo, porque Ele estará dentro do templo, no centro do templo, e alguém vai olhar para o templo, vai ver Jesus no templo, e o templo vai ser usado por Jesus para acontecer coisas maravilhosas. Eu quero profetizar em nome de Jesus por essa palavra que o Espírito Santo me revelou.
Você está sendo preparado por Jesus para poder, através da sua vida, acontecer milagre de Deus na terra. Alguém vai ter que vir até você. Alguém vai te procurar porque vai ver Jesus dentro do templo. Alguém vai ver Jesus dentro do templo e vai dizer assim: olha, eu não sei porquê, mas eu estava passando assim, de repente eu olhei para você e vi uma coisa diferente. O quê? Jesus no templo. Por favor, você pode orar por mim? Eu não sei, eu nem te conheço, mas na hora que eu te vi, eu vi um negócio diferente, e eu senti alguma coisa dizendo assim: vai lá que aquela pessoa vai orar por você. Você é crente? Sou, eu sou templo. Você é crente? Sou, eu sou templo. Você é templo? Sim, sou templo. Mas que templo que você é? Sou templo de Deus. Mas você é templo de Deus? Sim, sou templo de Deus. E cadê Deus? É o que você está vendo. Você veio até mim por quê? Você não disse que viu uma coisa diferente? Agora se prepara, porque o que está em mim, o que me capacita, o que me inspira, o que me ilumina, o que me encoraja, o que me dá força, Ele está me dando aqui nesse momento autoridade para poder orar pela tua vida. Você vai orar. Você vai orar. Levante a sua mão e receba essa palavra. Você vai orar. Deus vai te mostrar, Deus vai te dar o sinal. A hora que tiver que acontecer, se prepara, templo. A hora que tiver que acontecer, Deus vai te mostrar. Tudo que você está passando na tua vida, é necessário que você passe, é necessário que você enfrente, porque Jesus está preparando o templo. O templo está sendo preparado. Quem tem a graça de Deus para cantar, se prepara, porque você é templo para louvor. Alguém vai ser restaurado através do seu canto. Deus está tratando com a tua vida para você cantar e alguém ser tocado pelo Espírito Santo. Quem prega se prepara, porque Jesus está tratando aqueles que pregam também. Jesus está moldando o templo que é semeador da palavra verbalizada. Você que não canta e nem prega, se prepara, porque você também é templo. Jesus está tratando com você também. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa: tem gente aqui no nosso meio, que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Escuta bem, Deus vai te surpreender, Deus vai te usar para poder realizar algo tão grande, que você vai dizer assim: nossa, eu não sabia que Deus me usava tanto assim. Você que se acha tão pequenininho, você que até se esconde por aí, que não se sente alguém capacitado, você está na lista de Deus. Você está na lista de Deus, se prepara, porque Jesus está vindo aí, manso e humilde, montado em uma jumenta e no seu jumentinho. Está vindo Ele aí, Jesus está vindo aí. E qual é o foco de Jesus? Jesus tem que passar por Jerusalém, e alguém vai cantar: Hosana ao Rei, Hosana ao Rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Alguém vai ter que clamar, alguém vai ter que ver. Jesus está vindo aí, Ele vai passar. Ele está vindo manso e humilde. Não se engane, porque Jesus não vai vir coroado de glória, Jesus não vai vir com vestes talares, Jesus não vai vir com esplendores, mas Ele vai vir manso e humilde. Fica esperto, abre os teus olhos, porque o teu rei aí está vindo. Ele está vindo montado em uma jumentinha, e na jumenta e no seu filho de jumento. Quando você vê um jumento aí na rua, já fica esperto. Não vai desprezar jumento não, presta atenção. Está vendo? Está exato. Está passando lá na Praça da Sé, de repente um mendigo vai lá e te para. Aí você, até daqui a pouco. Presta atenção. Está passando aqui no centro do Itaim, de repente alguém te para no meio da rua e fala assim: o senhor pode me ajudar? Toma cuidado, presta atenção, que pode ser ali o jumentinho, e Jesus está ali montado. Fica esperto. Está vindo Ele aí.
E aí a turma está jogando ramos no chão e está clamando e está gritando hosanas ao rei. Mas o foco dele, gente, não é ficar recebendo a glória daquela turma lá. O foco dele é entrar no templo. E aqui eu encerro essa mensagem. Você vai viver um grande milagre de Deus na sua vida. Só que não se engane, porque às vezes você está pensando que o milagre é para você. Pode ser que o milagre não seja para você, pode ser que o milagre seja através de você. Aí você vai ficar observando, e aí Jesus entra no templo, usa o templo e no templo opera milagres para os outros. E o templo continua lá, sendo templo e Jesus dentro do templo. Às vezes o milagre não é para o templo, o milagre é para aqueles que vêm até o templo. Ah, como eu quero um milagre para mim. Nossa, meu Deus do céu. Eu não vou nem perguntar se os irmãos querem milagre para você, mas se contente só pelo fato de Jesus usar você para fazer milagre na vida de outras pessoas. Olha que coisa gloriosa que Deus me fez ver aqui agora. Eu olhei aqui na direção das irmãs aqui agora, e eu vi, irmãos amados, um ser de branco, fazendo bem assim, ó. Aleluia, aleluia. Eu vi, é um semeador, eu vi fazendo bem assim, olhei para as irmãs e vi fazendo bem assim, ó. Receba a semente de Deus. Agora incendiou aqui. Agora pegou fogo. Eita, meu Deus do céu. Em nome de Jesus. Aí eu faço exatamente conforme a visão. Naite obedere que basuri nehécia, naite obiduri cofanahai derrácia, assúria, decalabadarabachúria. Receba essa semente de Deus na tua vida. Deus está plantando dentro. É o templo. É o templo. Quem foi que disse que Deus não fala no silêncio? Oh, que mensagem silenciosa. Mas Jesus está conduzindo o templo. Jesus entrou no templo. Se coloque de pé, por favor. Os irmãos se lembram daquele hino que diz assim: quanto tempo esperei, chegou a minha vez? Eu não sei cantar direito esse hino, eu preciso tanto que os irmãos me ajudem a cantar esse hino. Os irmãos me ajudam? Vamos cantar esse hino para nós encerrarmos. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Chegou ou não chegou, gente? Eu vou cantar esse hino porque o Espírito de Deus está gritando aqui dentro do meu coração esse hino. Quanto tempo esperei. Quanto tempo Jerusalém esperou, mas chegou o dia de Jesus entrar no templo. Sei que hoje é o dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Senhor, planta a tua semente, faz esta semente brotar.
nascer e produzir o fruto segundo a tua vontade. Senhor, não deixe esta palavra voltar vazia, antes faz com que ela cumpra a tua vontade, Senhor, e o desígnio para o qual ela foi enviada. Aleluia. Move as águas. Por falar em águas, Salmos 46, verso de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rugem pela sua braveza, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os reinos se moveram, as nações se embraveceram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Move as águas, Senhor amado. Vou mergulhar, a minha vida, Senhor amado. Eu te louvo e te glorifico. Eu quero saber se há entre nós alguém que deseja entregar sua vida para Jesus nessa noite. Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Que deseja aceitar Jesus como seu Salvador nessa noite? Tem alguém nessa noite que está afastado e deseja se reconciliar? Que o Senhor Jesus visite a sua vida. Eu sei que Jesus falou desse lugar hoje. Deus te abençoe e te guarde. Deus te prospere. Que o Senhor te ajude. Por favor, minha irmã, está cedida a oportunidade. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. O pastor disse que a mensagem foi silenciosa, mas o Senhor está trabalhando. Eu estava ali, eu estou sentindo um problema assim na bexiga, e eu estava ali, e veio uma agulha, e me deu 3 pontos. E o Senhor mandou dizer para o senhor, pastor, que não precisa o senhor pedir o dom de cura. Ele só quer somente que o Senhor fale a palavra, porque o restante Ele se responsabiliza. O compromisso que Ele tem com o Senhor é falar da sua palavra, porque é Ele quem trabalha. Que Deus abençoe, irmã Marinete. Está costurada. Jesus entrou no templo. Olha Jesus trabalhando no templo, gente. Às vezes você olha para um culto, não se engane com Jesus. Não se engane com Jesus. Às vezes você olha assim, parece que está acontecendo. Aí é que está acontecendo. Vamos cantar junto com os varões. Os irmãos têm paciência de nós cantarmos junto com eles ainda? Amém.